Bora assistir aqui mais um episódio de Jujutsu Kaisen. Dessa vez, continuando com a expansão de domínio do Megumi. Bora lá. 領域を得て奥義新影流領域を中和し霊能を持つでした花見が見せた天元は生贄なぜ当たることで容量を分け突面や簡易領域は中和することはできないされた結界を中和する付与された術式の非 Eu odeio essa velha falando no meio do combate. Eu odeio. Voltar tudo, ignorar tudo que a velha disse e ver a porrada. あえて術を無効化している伏黒の領域は三苦笑いが消えてるぞが回クリアに閉ざした結果術式は付与されておらず何を看護暗影兵は草の影棒術を拡張 120% しすぎないその反価が今日ついた俺に当たる前から必中の術式は付与による術式性能の上昇単純な必中領域され水で Estilo de animação ousado que eles escolheram aqui. Já vi que vai ter discussão na internet sobre isso. Por que ele tá com uma pata de... Ele tem uma mão no pé também, porra? Tem pé de gorila? Ele tem uma mão no pé. Eu achei que eles deformaram muito. Foi muito abstrato. Ali ficou muito deformado. As linhas ficaram muito estáveis. Ficou muito... Muito estranho. Não sei se eu gostei, não. Eu sei que é pra indicar intensidade. Eu sei que é pra indicar a confusão da mente do cara nesse momento. A bagunça da situação. Mas... eu acho que ficou até difícil de entender mais ou menos o que está acontecendo. Beleza, ele está sendo jogado, está girando no ar. Só que eu acho que dessa vez os caras foram demais, não foram não? Tipo, tecnicamente parece ser bom, a animação é muito intensa e tal, mas... eu já vi Jujutsu Kaisen fazendo isso de forma melhor, vamos dizer assim, né? Talvez tenham passado um pouco do ponto. 水攻めで畳みかけられたら半減し敗色のでもそう俺って感じだよなやっぱりねってたんだの領域の下は全身の影なんだろうやっていたブーグラはまだ真剣な呪具一つしかで自分一人分の空きをか影に隠れ自身で引き受けなきゃな校舎でビンゴ見とっちゃったよ君の今の重さはざっとに俺は足元に気をつけなまで重さを足し続けてるんじゃないか領域は領域もう影だどっちが先に潰れぜ Eu acho que é uma virada legal essa. Eu gosto tanto do raciocínio do Red quanto do raciocínio do Megumi. E como isso é usado na batalha. Eu acho que é um momento legal. Apesar de eu não gostar do... Não é que eu não gosto, pra mim o Red é irrelevante. Mas essa virada da luta deles eu acho bem interessante. É bem criativa, né? É a força de Jujutsu Kaisen, na maior parte das vezes. すると言われている伏黒の体重は 40G の負荷が高い G により血液が稼ぐため É o Toji todinho, né? 伏黒は姿勢を刻むとするがかかってより É o Toji todinho aqui, né? 血液が伏黒は姿勢を全身を重力では生体で3から術式精度の上昇リアルに再現しており右腓骨と小骨両者ともに1秒後にはおかしくない状況にあるだなトラックをと同時に多少一度影の中に入ってそう潰す奴が領域を解かないと領域解除後も中が死んだ後影もそも影の中はどうなっているのか浮力はいうのはリスクが高すぎる取り出し発動 Eu acho que é um pensamento legal do Red esse. Porque muitas vezes nas histórias não se pensa sobre isso, né? Como é que é dentro da sombra. Ou de um ambiente parecido, né? E ele tá pensando, pô, se eu entrar, eu vou estar dentro do território do inimigo, né? Que ele domina e tal.
Então, realmente, as batalhas de Jujutsu Kaisen tem um nívelzinho de cuidado que o Gege bota, que é uma das coisas que fez a galera gostar tanto, né? O Gege gosta de ser detalhista e até explicar demais as coisas. Em alguns momentos ele perde a mão? Perde, mas em outros momentos gera uns negocinhos legais, tipo esse aqui. Sai! 間に合わなかった。影の中には酸素がない。効力もない。沈むだけ。まだだ、まだ耐えろ。でから領域を解く。そうすれば制限したものは与えられたみない。消えてもらっちゃ困る。手を連れて上がってこいと。おかげで助かった。認めるよ。愛は強い。だが俺はもっと強い。Eu não sei se eu gostei também da forma que eles resolveram tratar o poder do Red em relação a efeito sonoro e visual. Tudo bem desaparecer de um frame pro outro, mas não ter efeito sonoro pra mim não é estranho. 地面積40坪。もう躯体だけでも30トンや。何が起こった？影の中に落ちたのか？本物の水の中だ。なぜ？閉めているのはあのガキか。出した車2台分の重さのせいか。落ちる。再結晶を解除し。ここは総合体育館。でから領域を解きプールに落としたのか。そんだけ濡れちまえばレシートは使えないな。すぐに追撃せず間を置いて回復させたな。どうかな。式神何も出せないんじゃない？もうこっから犬以外のどれか。どれも使ってこい。カウンターで仕留める。玉剣はあの手。呪術師は嘘。 Falaram nos comentários da live, antes da gente começar a assistir, que esse tinha sido o pior episódio. Acho que a pessoa não deve ter gostado da questão da animação, principalmente, e algumas adaptações da luta, né? Mas não tô achando que tá ruim, não. Algumas coisas não são meu estilo, de fato, mas não tô achando que tá ruim, não. Eu não achei que tá tão diferente dos outros assim também, não. 犬のカードはなくしたと思う。逃げ込んだんじゃなく誘ったんだ。ガキに出し抜かれるとは。天元様とはどういう関係だ。そりゃ生きてるか、あの引きこもり。そうか、天元様から消えた死滅回遊の目的すべきだが。O Megumi é paranoico pra caraca, né? この反応ならそれはない。こいつに俺の点をず。オッケー。レジスターから41ポイントがつもりだ。ずいぶんこうだぜ。だのやじ馬さ。 Até o cara sabe que ele é um random na história, que ficou tempo demais dela. 賢弱とな面白くなる予感。飲むぜ。そんな俺道化となって死んで。5ポイントが追加されました。やったか。いや、キブトイ。なんだよ、まみれなんだよ。あんかけかもよ。ってマジであんなんだこいつは。その程度で済んでる。初めの俺のように反転術式を使っただけや。レジスター様がお亡くなりになりました。お、どうした？やってられるか。そうか。ついてくんな、死ね。高場の術式が受けると確信したイメージ。五条悟にも対 É um meme, né? Sempre tem que meter o Gojo na descrição. 術式。高場は自身の術式。狼さんはいつだって。めぐみ。
Aí depois é chamado de bucha, não sabe por quê, né? うっせえクソ兄貴 Pelo visto mudaram algumas coisas do mangá, né? Faz muito tempo que eu li, eu não reli, então não vou lembrar. Mas eu acho que esse episódio, a direção tá equivalente, assim, nos episódios, mas de fato, sendo sincero, eu achei que a animação tá meio inconstante. Algumas coisas estão meio. Tá, além de uma variação de estilo normal, tem algumas partes que eu só achei inconstante mesmo, meio estranho. Não é que tá ruim, mas algumas cenas específicas eu fiquei meio. Não, mas essa coisa é muito pequena, não é pra chamar o episódio de pior episódio de todos. Talvez seja, comparativamente, talvez você possa botar ele lá embaixo, mas mesmo assim não é. Nossa senhora. 先代こそれをはるかに凌駕しブラクダワラ所持和国大乱にて単独で遂げた宿老その式神の奇跡を石郡龍プレイヤー1の室高子元当部隊実月星空を操る術師ロウル氏所持ポイント霊装術のコントロールから等級は特級入条件の消失まで拮抗した実力とだが Eu ia falar que não lembrava desse velho aqui, mas tá aí o motivo, né? 乙骨雄太百鬼役士へと返り咲いた五代の Duas menções a Satoru Gojo pela narradora desse episódio. Eu gostei dessa trilha sonora do final, que é um negócio meio folk japonês, místico, meio épico, né? Vai começar uns momentos que vai ter umas lutas legais, né? A parte do Yuta, em geral, é sempre bacana, porque as lutas dele são interessantes. E o personagem também já foi bem construído, né? Então acaba que a presença dele fica bem determinada na obra. Mas ó, vamos lá, o episódio. Achei legal, bacana. Eu já não gosto muito dessa parte do mangá, então não tem muita diferença pro anime aqui. Não achei que foi horrível, igual comentaram pra mim no início da live. Dá pra ver que a marca de Jujutsu Kaisen, né, nesse episódio fica bem claro, que é o combate, né? E você vai ter várias soluções e situações interessantes para o combate, levando em consideração a dinâmica de como os poderes funcionam. Realmente, para quem curte muito um Battle Shonen, esses detalhes vão ser muito interessantes e vai levar muita discussão de power scaling, inevitavelmente, né? Mas é uma obra que faz isso bem. Não tem como negar que Jujutsu Kaisen trabalha as lutas de forma interessante. Eu acho que seria mais interessante se os personagens fossem mais interessantes. Sim. Por exemplo, essa batalha com o Regi aqui, porra. Entendeu? Se você não gosta do Regi, a batalha já fica meio random. Se você não gosta do Regi nem do Megumi, você não tanca isso aqui. Eu gosto do Megumi, mas tem gente que tem raiva do Megumi. Potential Man, é cheio de meme dele, né? Ninguém liga pro Regi. Cara, quando eu falei que ninguém ligava pro Regi, apareceu alguns fãs de Regi pra me xingar. Era um foda-se no mangá e foi um foda-se no anime? Acho que eu aproveitei coisas diferentes em cada um. No mangá, eu acho que algumas partes da luta eu achei mais impactantes, mas no anime eu achei que o fluxo geral foi melhor. E me deixou mais distraído. No mangá, às vezes a ação é interrompida por uns textões. Aqui no anime, o textão fica no meio da ação, que também não é muito bom. Então, assim, pra mim foram experiências complementares. Mas eu, pessoalmente, não gosto dessa parte. Então, minha opinião em relação a isso é influenciada. Mas a direção, como sempre, tá fazendo coisas diferentes, é bem-vindo. A animação eu achei que já foi mais inconstante. Alguns estilos de animação escolhidos não são minha praia. Mas até aí é só gosto. Não tô falando que é ruim. Só que não é exatamente o tipo de coisa que me agrada visualmente. A dinâmica da luta é boa, né? Eu acho que esse é o maior destaque do episódio. A dinâmica da luta ser divertida, interessante, levar em consideração várias etapas, coisas que vêm do mangá, mas
a direção sabe brincar com isso, criar alguns momentos específicos. Talvez. Eu vi algumas pessoas falando, tipo, esse editor quer fazer com que a obra seja dele. Vi japoneses falando isso. Que o editor tava desrespeitando o mangá, porque ele tava mudando muito. Tipo, eu vou fazer essa obra ser minha. Vou fazer, quero ser maior do que a obra. Eu vi alguns comentários japoneses reclamando disso durante esses episódios. E dá pra ver como ele realmente tá criando um outro clima, uma outra pegada, uma outra parada. Né? E aí vai depender se você gosta disso ou não. Por mim tá de boa, mas igual eu falei, eu não ligo muito pro mangá. Então eu tô de boa pra ver as duas interpretações. Como eu sinto que é uma interpretação com bom senso, eu não fico incomodado não. Porque eu não acho que ele tá querendo fazer um negócio dele. Eu acho que ele tá tentando extrair tudo que ele acha que pode extrair de Jujutsu Kaisen. Às vezes eu acho que ele exagera algumas coisas, acho. Às vezes eu acho que ele bota, por exemplo, a cena do Megumi andando, indo pra lá e pra cá, pra criar uma tensão, uma sensação de desconforto, de o que vai acontecer agora, de deixar você absorver a pancadaria. Às vezes eu acho que não encaixa muito bem, às vezes eu acho que não encaixa muito bem, principalmente porque, pra mim, a cena em geral não tem impacto emocional, porque rege. E aí eu não sei se esse tipo de proposta é a melhor que se encaixa no meu gosto. Mas eu tô dizendo que é ruim novamente, né? Então, Racon, não tô falando que é ruim. Tô falando que vai depender muito de como a pessoa interage com a obra. Como eu não ligo pra esse personagem, eu não ligo pra essa cena, a cena não, essa luta, como é um momento que eu estou distanciado emocionalmente, pra mim é tipo, tá, aconteceu. Mas quem tá envolvido vai ficar tipo, nossa. Aí varia um pouco desse impacto que as pessoas vão sentir dependendo de como elas estão absorvendo a obra. A trilha sonora eu gostei muito também. A trilha sonora eu gostei muito. Pra mim tá legal, eu gosto do mangá. Tem momentos que prefiro o anime e outros o mangá. Eu tô assim também. Tem momentos que eu prefiro o anime e o mangá. A maior parte, até alguns episódios atrás, eu tava preferindo o anime em quase tudo. Em Jujutsu Kaisen eu tendo a preferir o anime também. E alguns momentos muito específicos do mangá. Que bom que não tocou aquele jazz de Jujutsu. O Marco abriu, amaldiçoou o jazz de Jujutsu Kaisen. Pô. Agora ninguém gosta do jazz porque o Marco falou que não gostou. Brutal. Eu só tô achando as cenas de ação meio confusas. Eu também concordo. Eu acho que elas estão, não todas, mas muitas delas estão ficando mais confusas do que eu acho que seria necessário. Por isso que eu falei da questão de, tipo, estilos de animação que não são muito minha praia, que eu não, não me vejo aproveitando em geral, e principalmente nesse episódio aqui, né? Essa parte aqui do Regi toda, mano. Pra mim, sei lá, não é minha praia, e eu não acho que combine também com esse momento de Jujutsu Kaisen. Tem outras formas de fazer isso que Jujutsu já fez, inclusive. Pra mim isso aqui é demais. Eu acho que eles perderam a mão aqui, sabe? Tentaram ser muito diferente. O One Piece tem alguns episódios que é assim também, ó. As linhas ficam tão bagunçadas que perde o sentido da imagem. Aí, beleza, isso faz mais sentido no contexto da animação, não de um frame parado, obviamente, né? Mas mesmo assim a animação pra mim fica meio, não é meu estilo. Aí acaba sendo uma questão pessoal. Aparentemente é bem feito, eu não vou saber porque a animação não é muito, né, o que eu sei comentar. Mas pra mim me tira muito da obra quando eu vejo um negócio desse. Talvez se tiver alguma construção de momento muito forte pra isso. Mas em geral, tentaram muito One Piece. Isso não acontece em One Piece também, ô Sandro Lisso? Não tem umas animações de One Piece que é tipo. Tudo fica tão exagerado e bagunçado em movimento que você não entende mais porra nenhuma que tá acontecendo na tela? O Mahoraga foi melhor. O Mahoraga foi legal. O Mahoraga tinha um monte de contexto. Primeiro que tinha 1 zilhão de cortes acontecendo. Ou seja, ele nem forma física devia ter mais ali. Ele tá sempre se adaptando. Você tem a construção do ápice do arco ali, de uma grande batalha. Né? Então tem algumas justificativas para ter essa intensidade de momento. Aqui eu não vejo essa intensidade de momento, então quando vem uma animação assim, pode tirar. Quem tiver a mesma perspectiva aqui, eu pode tirar a pessoa disso aqui. Nars, acha que o estúdio poderia optar lançar as lutas de Sukuna vs Gojo no dia 24 como uma jogada de marketing para hypar o evento? O que tem dia 24? Acontecendo no dia 24 da obra? Não, ninguém liga para isso. Mas falando sobre a história desse momento, né, no mangá, eu acho que vai começar a encaminhar para uma coisa mais interessante, né, que é a parte do Yuta.
Vamos ver como é que vai ficar no anime. Eu acho que a gente vai ter um momento de respiro legal em relação a quem não estava curtindo muito essa parte, porque o Yuta vai trazer outras dinâmicas, vai trazer lutas de altíssimo nível, né? E como ele não é um dos protagonistas, sempre fica ali, pô, será que ele vai falhar? Será que ele vai morrer? Então adiciona um nível de tensão extra aí e de imprevisibilidade. Eu ainda acho que alguns desses personagens são problemáticos, que acabam tendo mais tempo do que deveria. Mas foi uma parte do jogo do abate que eu aproveitei mais. Eu comecei o jogo do abate bem cansado. A luta do Higuruma é legal, então eu me diverti nela no mangá e no anime. Mas depois essa parte do Megumi me deixou meio cansado no mangá. Aí vem a parte do Yuta, que eu acho bacana. Eu não lembro se é a própria parte do Yuta ou se é depois da parte do Yuta, que tem uma parte que eu acho que enrola muito. Mas eu acho que é depois desses inimigos principais do Yuta. Não sei se continua nele ou se vai mudar de perspectiva de novo, não lembro agora. Mas depois eu acho que fica bem enrolado de novo, porque é muito personagem, muito irrelevante. Vai ser episódio duplo esse do Yuta? Não tô sabendo, não. A parte da Maki é legal, o problema é um homem sumo e um homem katana. Mas a parte dela em si é legal. Mas aí tem gente que discute um monte de coisa do lore de Jujutsu ou do sentido de Jujutsu, do power scaling de Jujutsu. Eu não ligo pra isso, né? A minha discussão não vai usar esses pontos, a menos que seja um ponto que vai afetar muito a narrativa do capítulo, do episódio. Eu gosto da parte do Kenjaku também. É estranho, né? Porque assim, eu lembro das partes que eu gosto do jogo do abate. As partes que eu não gosto, eu lembro quando tá chegando perto delas, mas eu não gosto. Então é engraçado que quando você pergunta o que você achou do jogo abate, eu falo, odiei. Comenta alguns momentos aí. Eu falo, pô, a luta do Kenjaku com a Takaba é muito legal, a luta do Higuruma com o Itadori é bacana, a parte do Yuta é divertida. Aí, ué, você só tá elogiando o jogo do abate, como assim você odeia o jogo do abate? Eu não gosto do jogo do abate. Mas a minha mente deletou tudo de enrolação e coisa desnecessária do jogo do abate, aparentemente. O resto eu esqueci. Então, eu só sei que eu não gostei quando eu li. Mas teve partes que eu gostei. Por isso que eu falo, pra mim é um arco muito instável. Ele tem momentos legais, mas também tem momentos muito chatinhos. Então acho que ele foi muito instável. Foi um dos momentos que o Gege mais variou na qualidade de escrita dele, desde as lutas até a trama. Porque tem a trama dos Estados Unidos. Calma que vai voltar a trama dos Estados Unidos. Calma que ela volta. Venha para o lado do Power Scaling de Jujutsu Nars. Jamais, ô Bruno, jamais. Ainda mais de Jujutsu Kaisen, cara. É muito esquizofrênico. Assim, a obra cultivou esse tipo de fã, né? Então, Gege que deu um jeito aí. Meus pêsames. Jujutsu tem Estados Unidos? Tem, você não viu, não? Mas então é isso. Dá like no vídeo, se inscreve. Me diz aí nos comentários o que você achou desse episódio. Ele realmente foi o pior? Eu acho que não. Pelo menos não no sentido explosivo da palavra. Se botar ranqueando todos os episódios, talvez fique, mas não só vai ser uma coisa definida pela produção ou animação do episódio, né? Tem coisa que você pode levar a questão de roteiro, dos personagens que você gosta. Se você gosta do Megumi, é um momento que ele tem muito destaque, então você pode aproveitar. Eu acho muito difícil, sabe? Eu não acho que a adaptação tá sendo uma adaptação ruim. Não acho. Tá sendo muito diferente? Tá. Aí vai variar da opinião das pessoas se elas gostaram ou não disso. Mas ruim, eu acho difícil falar, tá bom? Então é isso aí. Valeu, tamo junto e até mais.